Olá, segunda série, tudo bem? Como vocês estão, meus queridos? Tudo certo? Passaram aí quase já uma semana que não falo com vocês, né? Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Tudo tranquilinho? Conseguiram fazer as atividades avaliativas? Alguns, né? A maioria fez tudo direitinho. Estão se cuidando? Como que vocês estão? Estou com saudade de vocês. Tá? Espero que vocês estejam se cuidando bem aí para que a gente possa, o mais breve possível, voltar para nossas aulas, né? Enquanto não podemos, aqui estamos para mais uma aulinha de Química, né? Começando agora o segundo bimestre, ok? Segundo bimestre nós começamos a falar na primeira unidade sobre o conteúdo de termoquímica, tá? Talvez vocês já tenham visto em algum momento essa situação sobre trocas de calor aí na disciplina de física, tá? Mas em química nós falamos especificamente das trocas de energia, trocas de calor nas reações químicas, né? Então, o que vocês estudam lá em física, que é a termodinâmica, aqui em química nós chamamos de termoquímica, porque se refere só às trocas de calor nas reações químicas. Ok? Então, vou deixar para vocês, né, um resumo aí nesta aula, né, uns passos aí para que vocês comecem a entender sobre o conteúdo, tá? Vou falar um pouquinho agora sobre esse início, né, de conteúdo, e depois vou deixar mais um videozinho com o exercício ali para a resolução do exercício para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, o que é termoquímica, né? Lá na página inicial lá da apostila de vocês, onde inicia o conteúdo ali, né? Tem algumas questõezinhas ali para reflexão que falam assim, ó, no ponto de partida, né? Ali na página 4, fala assim, de onde... Você sabe o que é o combustível? O que é a combustão? O que é a combustão, né? Já falei um pouquinho sobre sobre um dos itens que é necessário aí para ocorrer a combustão, né? Troquei as palavras aí e acabei falando. O que é a combustão? A combustão é uma explosão, né? É a queima que é necessária um combustível e um comburente, ok? Então, quando a gente fala em combustão, nós estamos falando de uma liberação de energia que ocorre quando há uma reação química com o oxigênio e um combustível, tá? Então, é necessário para que aconteça, né, em todas as combustões, é necessário um combustível, tá? E um comburente, que no caso é o oxigênio, tá? E por que ocorre na combustão essa liberação, essa intensa liberação aí de luz e de energia, né? Energia, no caso, o calor. Por que ocorre isso? Porque a combustão é uma reação exotérmica, ela libera energia para acontecer, tá? Então, essa é a primeira questãozinha que aparece ali no ponto de partida, sobre o que é a combustão, né? A segunda fala assim, ó, de onde vem a energia envolvida nas reações de combustão? De onde vem esta energia envolvida nas reações de combustão? Né? Vejam bem, para iniciar essa combustão é preciso uma fonte de calor. Nós precisamos fornecer calor para que aconteça o início dessa reação química, né? Senão, não vai ocorrer. É essa energia que nós fornecemos que vai ser liberada depois, tá? Então, de onde vem a energia? Da energia que você forneceu. No caso de uma queima, quando você colocou fogo, essa mesma energia vai ser liberada na forma de luz e calor depois, tá? Então, só para falar, né, sobre essas questõezinhas ali do ponto de partida, tá? Na sequência que vocês dão uma olhadinha ali na página 5, por favor, né? Então, vai estar falando para vocês o que é a termoquímica, tá? O que é a termoquímica, né? Tinha até colocado aqui para vocês as questões iniciais ali da apostila, né? O que é a combustão,
de onde vem a energia, né? E aí agora quero que vocês pensem o seguinte: a termoquímica, ela estuda a troca de energia entre os reagentes e os produtos de uma reação química, tá? Então, quando aconteceu essa combustão, por exemplo, né, houve uma liberação de energia que foi trocada entre os reagentes e os produtos da reação, tá? A parte da química que estuda essa troca de energia é chamada então de termoquímica, certo? Como se mede essa quantidade de energia? Como se mede esse conteúdo energético chamado, que ocorre aí entre a troca de energia nas reações químicas? Esse conteúdo energético, ele é chamado de entalpia, tá? Isso tá na página seguinte ali de vocês, tá? Na página 6, começa a falar sobre o conteúdo energético, né? A liberação de conteúdo, que é então chamada de entalpia, tá? E como vamos medir essa quantidade de energia? Como medir essa entalpia? Na prática, a única forma de se medir essa variação, né, é por um aparelho chamado de calorímetro. O calorímetro vai medir em calorias a quantidade de energia que foi liberada ou absorvida na reação química, tá? Então, nós fazemos os cálculos teóricos aí na parte, no nosso conteúdo, nos nossos exercícios, né? Na prática, em um laboratório de química, um laboratório de físico-química que estuda essas transformações exotérmicas e endotérmicas, calculado, medido pelo calorímetro, certo? Na página 6 existe ali a classificação, né, das reações químicas a partir disso, se ela libera ou absorve energia, tá? Então, reação exotérmica e endotérmica. Isso está para vocês ali na página 6, né? Aqui, ó, no finalzinho da página 6, né? Eu gosto de mostrar aqui no meu resumo porque fica mais fácil de vocês visualizarem, mas tá ali na página 6, né? Então, as reações, elas são classificadas em exotérmicas, quando elas liberam energia. Liberou energia, como a combustão, por exemplo, ela é chamada de reação exotérmica. E se ela absorve energia para acontecer, ela é chamada de endotérmica. Nesse caso, eu não estou falando somente de calor, de fogo, né? Não é só a combustão. Pensar, por exemplo, na reação de fotossíntese. A planta realiza a fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, ela precisa absorver o calor do sol, certo? Então, a fotossíntese é uma reação endotérmica. Absorve energia para acontecer, né? Na representação, na reação química mesmo, você vai ter a seguinte situação. Você tem o reagente mais o produto, né? Você tem a reagente formando o produto. Quando acontece a reação, quando ela está explicitada ali para você, reagente recebendo calor, ó, mais calor, formando o produto, né? Ela precisou do calor, precisou absorver o calor para acontecer e formar o produto. Então, ela é uma reação endotérmica, tá? Já se você tinha antes o reagente, a setinha indica que houve a reação química, formou o produto e depois apareceu o calor, né? Aí essa reação é exotérmica, porque ela liberou o calor aqui no final, tá? Aí eu vou resolver com vocês um exercício lá na sequência, né? Ele tá lá já no finalzinho desse contexto aqui, lá na página 9, né? Não é nenhum exercício, ele não organiza as ideias, tá? Eu vou resolver ele com vocês no vídeo daqui a pouquinho, num outro vídeo, né? Aí na mesma sequência dessa aula.
que mostra também essa classificação de reação endotérmica e exotérmica, mas pela quantidade, pelo valor da entalpia, pelo valor da variação de entalpia. Então, quando você tem um valor de entalpia representado ali no final da reação, se o valor que aparecer for diferente de zero, maior que zero, neste caso, você tem uma absorção, você teve um valor positivo, você teve uma absorção dessa energia, você precisou dessa energia para acontecer, então ela tem uma reação endotérmica. Se o valor do ΔH, da variação de entalpia, né, aparecer lá no final com um valor negativo, você teve liberação dessa quantidade, aí vai ser exotérmica, né? Mas no vídeo seguinte aí eu vou explicar direitinho no exercício ali para vocês como que aparece, tá? Então deem mais uma olhadinha aí na sequência da aula, mais algumas explicações aí, alguns conceitos sobre a termoquímica, né? E aí já fazemos o exercício juntos aí na sequência, ok? Até já, bons estudos!